So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. On every screen, making my presence something to be seen, yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah. Yo, don't take that negative energy, I replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, yeah, chase that. I got a new obsession, it's helping and teaching and giving everyone a lesson. It's living and winning and building something that's impressive. I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive, So I'ma make a new me, a new beast, a true fiend. He's everything that he wants to be. Look in the mirror, what he wants to see is a dude looking back at me. I stay on track, yeah, track things. I'm setting goals, life hacking. I'm steady stacking. I see myself being happy. A better me with a strategy that I'm attacking. Put to the test and you know I'll lace that. Hit me in the face and I'm hitting right back. I enjoy the chase, so I'll stay on track, yeah. I enjoy the race, so I'll make that back. Got a lot of dreams that I'll make. Agora. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai estar assistindo, mas espero que você esteja bem. Aqui é Fernando Castelo, aqui do meu lado, minha amiga Liana Kai. Estamos no nosso 8º podcast, né? Gravando de novo porque deu problema na primeira gravação. Operacionais. Tivemos um problema, não saiu um áudio no meio do coisa, ficou cortado, ficou estranho. Então não sei se você teve a sorte de assistir. Se você teve a sorte de assistir, você deve ter assistido de 20 a 30 minutos e a gente teve que derrubar porque não dá pra assistir nada. Assistiu e ficou só ouvindo a música. Não deu para assistir, mas estamos aqui com uma pessoa muito ilustre, né? Que vai estar falando. Eu fico triste da gente não ter podido recuperar o áudio do primeiro, porque a história foi muito legal, né? E a gente... Vamos tentar de novo, ver se a gente consegue a mesma vibe que a gente estava na semana passada, não é isso? Presente para ele. Atrasada. Faz 2 semanas. Olá, gente! Há algum tempo a gente está passando distante de vocês, né? Mas a gente retornou com todo o gás, né? Nosso podcast, no canal do YouTube. E também vocês veem os nossos audiocasts, que é mais voltado para a linha mais científica e técnica, né? E a gente segue adiante. E hoje, novamente, a gente vem contar com uma pessoa que eu digo, é uma das pessoas que eu tenho, além do grande afeto, eu tenho guardado como um grande gestor, um grande estrategista, uma pessoa que sabe desenvolver, tanto na área de saúde quanto na área de segurança, tem um bom diálogo aberto, é um companheiro de trabalho, quando eu trabalhava com ele, excepcional, uma pessoa realmente provida pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui para apresentar nosso 8º episódio com ele, Washington Vai. Obrigada, Washington. Eu que agradeço a oportunidade. Você esqueceu uma coisa, irmão, viu? Irmão, isso é verdade. De coração, né? Isso eu é tenho verdade. você, sua família todinha, minha irmã, meu cunhado está ali. E minhas sobrinhas lindas, maravilhosas. Todas duas são lindas, viu? Elas perguntaram aqui para mim. Bom, a minha história, eu percebi que ela é muito voltada a sonhos, né? Uhum. E aí eu parei esses dias para tentar entender como é que eu cheguei aqui. E eu observei que eram sonhos. Então, quando eu sonhava de trabalhar com uma atividade administrativa, vestir uma camisa social, eu busquei estudar e busquei memorizar, focar em alguma coisa, né? Eu me lembro que a minha história começa em Teresina, né? Eu sou teresinense lá do Piauí, né? Nasci em 68. Qual é a cidade? Teresina, no Piauí. Na Teresina. Ali no centro, ali, aquela área central de Teresina, eu convivi muito tempo ali. Então, profissionalmente começa ali no ano de 89, já indo pela segunda vez na antiga Escola Técnica Federal do Piauí, depois foi Cefet, hoje é Instituto Federal. O primeiro curso que eu fiz foi Educações, mas não concluí, depois eu voltei e fiz Segurança do Trabalho, um curso de 3 anos. Mas eu sempre tinha uma coisa comigo, né? Lá atrás eu falava que toda vez que eu passava em frente da Escola Técnica, eu lembro bem disso, daí vinha a ideia, poxa, foi sonho, né? Eu falava assim, um dia eu vou entrar nessa escola, um dia eu vou fazer um curso aí. E aí eu fiz aquele curso, o curso de Técnico e Segurança do Trabalho, foram 3 anos naquela época, terminei ali em 92, e já começando atividades com treinamento, e fui trabalhar numa empresa da cidade, a Grupo Claudino, Construtora Sucesso, tive a oportunidade, vivi muitos anos na construção civil, depois eu sempre fui muito inquieto com as coisas, né? Eu queria aprender mais e buscar mais.
E sonhei, falei, eu vou embora, vou para Brasília. Aí fui para Brasília, caí no Goiás, fui trabalhar numa fábrica de cimento do Votorantim, aprendi muito. E aí a coisa aconteceu que numa redução eles dão preferência de permanecer os mais antigos. E aí eu fui desligado, retornei para Teresina. E nesse retorno tem uma coisa interessante. Quando eu cheguei em Teresina, eu bati na porta de uma empresa e já carregando todos os documentos, né? Aí a gerente perguntou assim, olha, estou precisando de técnico de segurança, você tem interesse? Eu falei, tenho. Você tem disponibilidade para começar agora? Eu falei, tenho. Então me dê sua carteira. O salário de 450 tá bom? Eu falei, tá bom, olha só. Eu achava que tava bom, né? Porque quando eu tinha saído para o Goiás, o salário que eu ganhava era bem menor. Então quando eu voltei em um ano mais ou menos depois, eu achei que tava bom. Eu podia ter pedido mais na época, né? Mas beleza. Passou essa, né? Mas fui trabalhar com o pessoal da Lourival Parente ali na construção do Riverside ali em Teresina. Trabalhei na obra do Teresina Shopping, do Riverside, naquelas obras ali. Do Anel Viário também trabalhei como técnico de segurança de trabalho. E depois de um tempo eu recebi um convite para vir para Paraupebas, no Pará. Uns amigos meus já estavam por aqui e falavam muito bem, né? Ainda não era para Vale. Não era para Vale. Uns vieram para Vale, né? Trabalhar, vieram estagiar, porque como eu já tinha ido estagiar, já estava trabalhando, logo depois abriram a oportunidade de estágio. Tiveram colegas que vieram estagiar e moraram em Carajás, trabalharam e não quiseram ficar. Que ano era isso? Isso foi em 92, 93, 94 ali, né, 95. Esses foram anos na sequência. Então tu é um pioneiro. Sou da primeira turma de formação de técnico de segurança de trabalho lá em Teresina, Piauí. Nós somos os pioneiros do curso de técnico de segurança de trabalho. Né, e tem muita dessa coisa de pioneiro na minha vida. Né? Primeiro curso de técnico de segurança de trabalho lá em Teresina. Depois eu venho para cá. E aí eu venho na Vale, eu passei a fazer, eu fui fazer o curso de administração e marketing. Sou o único graduado pela UNAMA em administração e marketing, pioneiro. Ninguém mais falou, a UNAMA também foi embora, depois voltou. Então assim, tem muita coisa pioneira. O primeiro técnico de segurança de trabalho do Itaca-Taqueda fui eu. Né? Então assim, essa coisa do pioneiro tem muito assim na minha vida, mas é bem interessante, né? Então vim para o Pará ali em 96, uma viagem meia, será que vai dar, mas aí beleza, cheguei na estação e fiquei com medo de vir à cidade, porque eu não sabia nem se tinha hotel. Desce trem? Desci na estação e fiquei lá, porque nenhum amigo apareceu lá. E aí naquela noite eu falei, não, eu não sei se a cidade tem hotel, eu fiquei com medo de chegar aqui, tá um monte de barraco de madeira, né, as vielazinhas, eu ficava pela rua e até amanhecer o dia, não fazia a menor ideia, né? Então eu dormi lá na estação, no outro dia eu peguei o transporte, falei, não, de dia é mais fácil de achar. E fui lá para a tal da corrente, né? Corrente que eu chamava a portaria lá da Vale. Passei a manhã ali, tomei banho ali, almocei por ali e ficava curioso quando o pessoal dizia, não, o pessoal trabalha na serra, né? Eu achava que era ali, olhava para lá, depois... Era naquela curva naquela curva ali já encontrava, né? Eu pensava, então eu posso ir lá com o pessoal. Eu falei, não, é 45 quilômetros. A gente chega aqui com uma ideia de um universo de capital e aqui é muito, bem diferente. Primeiro com a cidade que estava, que já tinha iniciado, mas que estava chegando gente. Foi em 92? 96 quando eu cheguei aqui. 96. 96, a Vale era estatal ainda. Era CVRD. CVRD, isso. Ou seja, você ainda tinha aquele uniforme CAC. Exatamente, o uniforme CAC. Eu fico imaginando como era em 96, porque eu cheguei aqui em 2014 de novo. E aí até me acostumar a dar a volta de van, né? Porque eu não trouxe o carro, vim de normal. As vans daqui são a coisa mais linda do mundo, né? Você sai uma hora e chega 2 horas depois, num lugar que dava pra te ter ido a pé em 15 minutos. Eu acho impressionante isso. Não, mas olha que interessante. Eu não sei se quem está mais tempo vai lembrar. Tinha um ônibus que rodava para Paraupebas fazendo coletivo. O coletivo, chegava... Tinha um ônibus da Transbrasiliana, ele circulava lá do bairro da Paz até a portaria. Era um ônibus que rodava a cidade. E subia para um núcleo. Não. Esse era um ônibus que rodava só aqui embaixo. Era um coletivo. Quando eu cheguei, ele existia. Depois, aí quem rodava muito era Kombi, né? Fazendo ferrovia, rodando na cidade. Depois começaram a chegar as tal das bestinhas,
aquelas vanzinhas pequenininhas, que o pessoal empurrava quem coubesse lá dentro. Uhum. Hoje a gente tem os ônibus, né? Os verdinhos, né? Hoje tem os amarelinhos que sobem em Carajás, mas as vans que subiam para Carajás, elas saíam do bairro da Paz, mas elas só pegavam a gente na portaria. Quando descia, elas desciam até o bairro da Paz, deixavam na portaria e seguiam até o ponto final delas, mas não distribuía ninguém na cidade. Então tinha uma coisa interessante, a subida de Carajás, se alguém tivesse em Carajás na minha época, morasse em Paropebas, 9 da noite, 10 horas, corria o risco de ficar a pé em Carajás. Até hoje ainda é meio complicado para subir, dependendo do horário. Não, porque hoje tem 24 horas de transporte. Naquela época não tinha o turno saindo de Paropebas. Porque o turno era só vale. Eu acho que quando operação, né? nós Então, trabalhamos no Yutaka Takeda, em 2007, era isso. A gente entregava no turno, né, fazer o repasse do plantão do colega, que ia ficar, aí a gente ia tomar um mingauzinho do Rui, né, lá no hospital mesmo, mingau, sopinha para descer. E aí a gente ficava olhando, porque existia o exato momento que o último ônibus ia passar para pegar, senão você ficava lá em Carajás, eu tinha que pedir carona para quem passasse naquela área em frente de Itaquera. Descendo para Paropebas ainda. Sim, né? descendo para Paropebas. Tinha isso também. Mas assim, uma coisa muito importante é que a minha história, ela também se torna importante a partir do momento que eu tenho pessoas que me ajudaram. De chegar aqui, teve os amigos que chegaram antes, que me ligaram, que sinalizaram, que me acolheram, né? Por exemplo, posso citar aqui o amigão Almerindo, o Arimatea Vale, que inclusive tem o mesmo sobrenome meu. Sim. Arimatea Rodrigues do Vale. O amigão Valdés, que até está trabalhando comigo agora na prefeitura. O Ribeiro também, que estava à época. Então, assim, teve mais outros, né? O Paulo Sérgio, outros que tiveram aqui. A gente terminou formando um grupinho que se ajudava muito, né? Ajudava um ou outro nas oportunidades, nos espaços, na acolhida, né? E a gente sempre procura estimular os outros conterrâneos a virem para cá, porque o pessoal tinha muita vontade de trabalhar e tinha muito espaço, à época tinha muita oportunidade. Então aqui foi um outro sonho interessante, né? Porque chegar aqui, eu vinha do Goiás, passando por Teresina e vim parar aqui. E numa dessas noites de sono e sono, né? Tem algo que eu sempre lembro, eu falei assim, num sonho, quando eu saí do Goiás, voltando para Teresina, eu tive um sonho que eu estava como se fosse no primeiro momento aqui como se fosse um campo, e ali na frente uma grande floresta. Eu não tinha vindo para o Pará ainda. E aí eu começasse a levitar e uma voz falava assim, eu estou te levando para esse lugar para onde tu vai ficar. Nossa. Eu não conhecia aqui, ainda não tinha vindo para cá. E eu lembrei desse sonho esses dias. Falei que esse foi um sonho que realmente prova. E como é que eu provo que realmente eu fui trazido para cá e que esse é o lugar? Eu fui embora 2 vezes daqui para Teresina e as 2 vezes eu vim embora de novo. Tinha emprego em Teresina, eu não conseguia fechar. Nossa. Voltava para cá, aqui nunca faltou emprego, moradia, comida. Para mim, essa cidade é uma bênção na minha vida, né? Então, aqui tem a oportunidade. Mas assim, Deus me trouxe para cá, Deus me colocou aqui, né? E Ele me fortaleceu muito aqui. Aprendi muito, né? Aí vem a minha história, trabalhando na primeira contratada aqui da área da Vale, a Integral. Ainda não foi no Taca? Não, o TAC aconteceu quando eu fui embora para Teresina a primeira vez e retornei, fui para o Igarapé, Bahia, e tirar as férias do Valdés, meu conterrâneo. Depois eu fiquei numa empresa e na sequência eu fui convidado para ser técnico de segurança do Yutaka Takeda, porque como eu tirei 30 dias pela ProSaúde, eles depois de um tempo eles resolveram estabelecer um SESMIT, contratar um técnico de segurança de trabalho, e eu fui indicado. Fiz a entrevista e fui convidado para ser técnico. Eu fui o primeiro técnico de segurança do trabalho a iniciar as atividades no Yutaka Takeda, né? A parte de chegar lá, eu ficava no corredor. Eu não tinha um espaço, assim, uma sala, né? Então eu ficava no corredor ligado à medicina. A medicina estava ali, tem o Haroldão do Bigode,
doutora Virgínia, aquele pessoal mais das antigas aqui que estava ali. Então eu ficava por ali, consegui um espaço dentro do Itaquera com o Jeff, até falecido no período da Covid, que é o pessoal da Vigilância Ambiental que funcionava no Itaquera. E ali eu comecei a construir um canto, um espaço, fazer os trabalhos, né, o computador. Foi tudo acontecendo, né, criar a estatística do hospital. Sim, já ia dizer, o nome da tabulação, dos gráficos. Dos gráficos, aí depois veio a CIPA, mapa de risco, os treinamentos do pessoal, os procedimentos, as inspeções. E aí contei muito com a ajuda dos supervisores, né, de serviços, supervisores de manutenção, supervisores das áreas do Itaquera, e principalmente com o diretor, que na época era o Jonei. Né, sempre tive muito acesso, conversava muito com ele, colocava muita situação para ele, pedia apoio para ele. A Vale começava, naquela época ela tinha as 14 ferramentas do SSO, aí começou a falar em onda da segurança, e eu já tinha atuado na área da Vale como contratada, aí eu falava para ele, você tem que aproveitar a onda, a Vale está cobrando lá e vai cobrar a gente, então vamos dar um passo mais na frente aí, vamos fazer aqui também no hospital, porque tinha uma ideia de que era do núcleo, não precisava fazer nada daquilo que a Vale fazia na sua área. Uhum. E eu não, eu comecei a mostrar para ele, não, vamos fazer. E coincidentemente, depois que a gente começou a fazer, a Vale foi lá e pediu que fizesse também aquilo que já era feito lá na sua área. Então, foi uma evolução. Dali, eu recebi o convite para participar do processo para a Vale, né? E eu conversava com o Jonei, à época eu falava assim, olha, eu vou entrar no processo, estou te formando, se me chamarem eu vou te avisar, e aí a gente decide. E eu vou que era, até então, o gerente do Itaca. O gerente do Itaca, né? Então, a minha ida para a Vale, na época, foi muito conversada com antecedência. Olha, eu fui chamado para entrevista, fui chamado para fazer o teste, fui chamado para apresentar a documentação, eles querendo me contratar. E a diferença de salário ganhava 1.200 e passei a ganhar 1.350, mais ou menos R$150 a mais. Mas tinha escola, casa, né? Lá em Carajás, plano de saúde, aquela coisa todinha, que era o diferencial. Nessa época você já era casado? Casado. Já tinha os três. A Tati, a Amanda e o Lucas já. Não teve nenhum momento que até então a sua esposa travou de poder seguir a rota com você? Não, ela tinha um receio em Teresina ainda, quando eu falava assim, vamos embora para outro lugar, aqui não dá, esse negócio aqui tá meio amarrado. Não. Por ela a gente não saía de Teresina, então eu consegui sair, né? E aí ela teve a oportunidade de fazer uma visita lá onde eu estava em Brasília, e aí quando eu fichei no Goiás, que ela foi para lá, logo um mês, 2 meses depois, né? Aí ela já começou a perder aquele medo que ela tinha, ela começou a quebrar aquele medo que ela tinha de sair de Teresina. Sim. Aí depois de lá a gente voltou para Teresina e pouco tempo depois eu já estava no Pará e 2 meses depois ela já estava aqui. E aí toda vez que a gente ia para lá, ela voltava, né, que eu voltava, ela voltava também. E ela foi perdendo medo, mas ela queria ficar, quando a gente morou em Carajás, aí ali ela estabeleceu como o ponto final dela, que para ela aquele mundo de Carajás era um mundo, poxa, que ela não imaginava, que ela nunca imaginava de chegar, e chegou. A mãe dos meninos faleceu em 2007, ela era técnica de contabilidade, mas ela optou por cuidar da casa e dos filhos. Ela não confiava em ninguém assim para cuidar da casa dos meninos. No caso, em 2007 você ainda estava em Carajás? Eu estava em Carajás, eu entrei na Vale em 2004. Em 2007, ela teve um problema de saúde e terminou saindo de UTI. Fomos para Teresina no mês de junho. Quando foi em julho, ela faleceu. Foi 27 de junho, acho que foi uma coisa assim. Depois de quantos anos de união? 15 anos de casado, fora 2 anos e meio de namoro. Então aí me dava mais ou menos 17 anos de convívio, né? O que é legal dessas profissões que são ditas do trecho, né? Aí vem as engenharias, os cursos técnicos, e tem que ter uma esposa bastante parceira, porque senão ela dor de cabeça aqui. Ela faz com que o homem estagne. Eu tive a oportunidade, justamente na época que, os poucos meses que eu trabalhei no Itaquera, muitos casos de depressão, porque elas se negavam
a acompanhar inicialmente os esposos, né? Porque dentro da tua zona de conforto, você tem família, você tem N situações que te seguram, mas não tem um emprego. Não tem a oportunidade, de repente, do ganhar bem, do fazer o sonho se tornar realidade, né? E, de repente, o homem força a barra, elas vêm, e realmente, Carajás é um local de uma doce ilusão momentânea, né? Mas, às vezes, você larga muito da tua história. Então, as mulheres, para fazerem par com esses homens que são de área, de trecho, né? Elas têm que ser impulsionadas também no desbravamento, parceiras, têm que ser empreendedoras, porque às vezes sequer podem arranjar emprego nas suas profissões, tem que deixar até concurso público e tudo, e ir seguir com o esposo. E realmente é uma coisa que, se houver parceria, é uma coisa que dá certo. Eu adotei para a minha vida, assim, foi muito importante não ir para nenhum lugar que a família não pudesse ir. Porque para mim seria uma coisa muito complicada, né? Ficar distante, tá no telefone, passar 1 ano, 2 anos, 5 anos fora. Vou para a África, a família fica no Brasil, vou ganhar muito dinheiro. Mas, cara, muito dinheiro que você ganha não paga a ausência de casa com os filhos, né? Como é que fica o filho, como é que fica a esposa, né? Se é ausente, porque o homem é o provedor, é o que garante a segurança da família, né? Ele precisa estar ali à frente, ele precisa estar presente. Então, ir para uma frente e não poder levar a família, para mim não seria negócio. Por mais que tivesse excelentes salários, eu sempre fui para lugares com bons salários, mas logo depois a família já estava lá. E Washington, um grande porém também, que você, no teu mecanismo operacional, você é um homem que você precisa ter a família do teu lado. Tanto porque assim, até antes das gravações, você disse, os meus horários para estar com meu filho. Exatamente. É excepcional a gente ter isso, de dedicação à família. Então, inúmeras vezes eu disse para o meu marido, vá para o Japão, claro, na época que ele tinha idade aceitável para o mercado de trabalho, vá para o Japão que eu vou depois, vá para o Japão. E em todas as vezes ele disse, eu não vou sozinho, porque você não sabe como esses países em que a cultura é mais fria, mais rígida, né? As depressões, a falta de empatia, apesar de uma cultura bastante educada, bastante cortês, mas a falta de empatia, a falta de família que seja solidária, principalmente nos momentos mais pesados, elas mantêm realmente um simbolismo para o homem ele ir ou não adiante nos seus sonhos. Sem contar que a gente está falando de Ásia, né? Isso. Não é só o Japão, se a gente for olhar, a China, Coreia, Tailândia também são campeões mundiais de suicídio. E principalmente suicídio de homens, né? Porque a gente fala muito assim, eu acho muito bonitinho o pessoal dizer assim, mas a mulher sofre e tal, e tal, e tal. Só que esquecem que a maior parte dos homens sofrem tanto quanto. Com a diferença que o homem é educado a não mostrar sofrimento. Sim, não ele chorar. Não abre, ele não chora, ele não coisa, então aquilo vai... Não conversa, não partilha as emoções. Não põe pra fora, né? Inclusive a gente tá chegando, a gente tá passando agora do mês sobre saúde mental e quando você não tem esse suporte, você quebra. Uma hora você quebra. E é muito mais comum o suicídio entre homens do que mulheres. Sim, se a gente for olhar. Porque o homem não vê, não consegue ver aonde que eu poderia me amparar. Assim, eu sei quem eu poderia conversar. Quem eu posso Porque nós, mulheres, a gente conversa até no detergente quando a gente está lavando louça na pia. Não vou fazer isso, Deus. Né? Mas, realmente, a presença da família, mesmo a família
vinda num momento em que a economia não está boa, mas a presença de uma parceira dizendo vai dar tudo certo, ou de um parceiro que vai dizer vai dar tudo certo, nós estamos ruins, mas amanhã eu também vou sair para trabalhar, eu também vou fritar uns bolinhos para vender, eu também vou colocar uma placa na frente da minha casa para vender geladinho, né? Que o pessoal, e lá na minha terra é chopp, né? Então, é fundamental. E você é um homem consolidado nesse aspecto familiar. Então, e aí eu tenho que abrir esse precedente, que apesar de guerreiro, você é um guerreiro pai. Uma coisa que é importante no casal é a cumplicidade, né? Sim. Isso é muito importante, principalmente quem quer viajar, quer descobrir novas fronteiras, quer buscar novas oportunidades. Porque imagina o seguinte, muita gente o Piauí, Teresina, é um estado pobre. Não, vamos lá. Criou-se essa ideia de que o Piauí é pobre, né? E aí ficou essa coisa. Na realidade, o Piauí tem um problema de divisão de renda, né? Então, não é Todo o pobre. Nordeste tem problema de divisão de renda. Né? Aí você chega em Teresina, você vê um pequeno grupo da sociedade que comanda todo o poderio econômico do Estado. E aí os demais ficam sujeitos a trabalhar e aí dividir, como são muitos, né? Se oferecerem em grande quantidade, e aí os salários caem. E aí você tem que escolher, né? Eu vivo aquela vida ali e sigo com ela, né? Me conformo com aquilo ali, porque eu posso ir no final de semana ali em algum lugar, né? Vou lá para o interiorzinho, alguma coisa. Mas eu falei assim, cara, eu já nasci numa condição meio desfavorável e a avó falava assim, você vai trabalhar no canto de um caminhão. Eu falava, eu não consigo trabalhar no canto de caminhão. Canto de caminhão, trabalhar de chapa, né? Eu falei, eu não consigo, eu sou muito magrinho, eu era muito magrinho. Eu falei, não, eu vou ter que estudar, vou procurar o estudo, que era o caminho. O que te impulsionava quando tu era mais jovem a estudar? Porque hoje é uma coisa que a gente encontra, é que o jovem não está trilhando um futuro tátil. Quando você conversa com o jovem, ele não sabe nem o que ele quer. O que você, como jovem na tua cidade, envolto a uma situação econômica baixa, né? O que te dava propulsão, de repente, eu vou estudar e vou sair daqui? Tinha uma coisa assim que, na verdade, isso está na cultura vou falar de Teresina, mas deve estar na cultura do piauiense inteiro. A família, ela concorre com a outra. Por exemplo, olha, o filho da vizinha, ele entrou no Instituto Federal. Olha, a filha passou na Federal. Né? Olha, passou no concurso. Olha, o filho entrou para ser oficial da polícia, então passou no concurso. Então, essas coisas, né, aquilo ia sendo colocado no teu peito. E outra coisa lá, as pessoas, quando um filho de uma família muito pobre alcança, primeiro lugar no Enem, a redação nota 1000, conseguiu, eles põem isso no outdoor, eles fazem divulgação para mostrar que é possível. E aí a tua família olha para ti e fala assim, por que você não consegue? Entendeu? Só que a minha mãe fazia uma coisa mais dura. Tá vendo? Né? Olha, o filho da fulana conseguiu. E vocês estão aí. Não tinha aquela coisa assim, você também consegue. Sim. Mas aí mesmo diante daquela situação, a gente pensou assim, cara, só tem esse caminho. Né? Ou vou ficar assistindo meus colegas avançarem, passarem, conquistar posições, conquistar melhorias e eu vou ficar para trás. Né? Porque a gente convivia todo mundo junto na mesma dificuldade, e aí uns entrar na universidade, o outro daqui a pouco outro entrava também, e o outro daqui a pouco estava trabalhando num emprego melhor, aí você falava assim, não vou ficar para trás. Eu também quero isso. Eu também quero. E aí aquilo, né? E aquilo a gente se empolgava, um instigava o outro, estimulava, vamos lá, era aquela coisa assim. Hoje eu percebo que em Parauapebas, o jovem não tem muita... Não só em Parauapebas. Eu acredito que é em todo lugar. Não, lá no Piauí ainda continua forte isso. Sim. A cultura daqui faz com que o jovem, ele tipo assim, ele olhe para alguém como referência. Poxa, eu quero ser que nem aquele fulano ali. Porque a única referência que a gente tem na cidade
é de gente que tem posição, poder, que está envolvido com roubo, com desvio, com coisa errada. E aí esses são os modelos que são oferecidos para a nossa juventude. Aí você põe uma escola com ar-condicionado, com cadeira boa, com isso, com aquilo, né? Com qualquer coisa que possa, né? A merenda possa estar... Mas olha só, lá atrás a gente tinha escola, no máximo tinha um ventilador. Sim. Né? Dá pra fazer barulho, competia com a voz do professor. A merenda escolar tinha, não era merenda escolar também as coisas. Mas eu acho que o mais importante que a gente tinha era o seguinte: a gente tinha uma vontade de olhar para alguém e falar assim, cara, eu vou ser professor também. Eu vou ser policial, eu vou ser médico. Porque a gente tinha os referenciais, assim, sabe? As motivações, os paradigmas nossos. Hoje os paradigmas em Paraupeba nosso, né? Um exemplo. Eu vou casar com um velho que me sustente. Deixa eu colocar aqui uma coisa que é muito legal, que eu costumo dizer que motivou muito a minha vida, que é uma frase do Gandhi. Sabe, eu sou particularmente o Gandhi, ele teve muitas atitudes que, depois que eu fui estudar um pouquinho mais a história dele, eu fico me dizendo assim, pô, eu não concordo com o que tu fez. Mas ele tem um legado do que ele escreveu, do que ele gerou, que é fantástico. E essa frase foi uma frase que eu acho que eu escutei, eu deveria ter uns 9, 10 anos de idade na escola. Que ele dizia assim: a maior rebeldia que existe para alguém que é pobre é estudar. Porque quando você estuda, você muda o sistema. Sim, sim. Esse é o nosso poder de rebelião. É uma coisa que parece que se perdeu. Não digo que a geração atual não tenha competência. Assim, eu vejo o pessoal muito falando, porque a gente tem um choque de gerações, né? Eu sempre discuto que o choque de gerações é natural. Se a gente for pegar Platão, na quase 3.000 anos, Platão já dizia: os jovens de hoje não querem nada. Sim. Os jovens de hoje não estudam. Os jovens de hoje não batalham, não trabalham. E Platão estava lá 3.000 anos atrás falando isso. Onde o jovem era astrônomo, era filósofo. Depois de Platão, a gente tem Aristóteles, tem uma porrada de grandes filósofos que vieram depois dele. Então, ele dizia isso sobre essa geração. A geração seguinte criou a matemática, desenvolveu quase toda a ciência que a gente tem hoje. Sim. Então, se lá naquela época Platão falava isso, e a geração seguinte é o choque de gerações. A gente não sabe exatamente onde essa geração vai. Eu, sinceramente, acredito que a geração tem sim um futuro, porque toda geração anterior sempre ofende a geração posterior. Na faculdade, teve um professor Nil, que Deus o tenha, né? Que teve um final trágico. Ele nem terminou a matéria com a gente assistiu a matéria com ele, eu acho que 70%, aí sofreu um acidente, caiu no banheiro, bateu a cabeça, morreu. E aí o que acontece? Mas ele chamava a gente de geração Xuxa. Ele dizia, vocês, geração Xuxa, que assistem desenho, que colecionam bonequinhos, isso lá em 2003. Entendeu? Vocês não têm futuro. Brabo era a gente que ia pro meio do mato, ia fazer não sei o que, fazer não sei o que. E pô, todo mundo da minha turma trabalhou, tá com filho, tá bem. Então, tipo assim, não foi verdade. Mas pra ele, o jeito que a gente vive hoje, ó, o cenário tá cheio de bonequinhos, uma boa parte deles são meus aqui. Eu gosto, eu coleciono. Pra ele isso daqui era considerado extremamente errado, porque ele cresceu numa geração que o homem não podia. Isso é infantil, isso é, né? É um mundo diferente. É que eu vejo também, até eu mesmo já falei, essa geração tá perdida, mas aí por um momento eu paro assim, tem uma parcela dessa geração que ela tá dedicada, que ela tá estudando, sim, que ela tá ocupando espaço. E assim vai só que ela está silenciosa. Mas tem uma massa muito grande que está iludida. E não está acreditando ou na realidade está acreditando de forma errada, está acreditando que pode seguir com a facilidade, o acesso fácil, com coisas fáceis, que vai ter alguém que vai me salvar, que vai me resgatar. E aí o que acontece? Vai chegar um momento em que ele vai continuar chorando, porque chega um momento em que o corpo não dá mais conta de lutar, e aí ele vai ter que viver de migalhas, reclamando, e vai terminar o final da vida assim. Então talvez a gente diga que essa geração está perdida, porque a maioria ela está num caminho muito ruim para ela mesma. Mas tem outros que estão procurando.
se dedicar a estudar, aprender. Porque eu lembro que meus tios falavam assim, eles aprenderam a estudar sem escola. A vontade era tão grande que eles conseguiam uma cartilha de ABC, uma tabuada, e eles, com um pouco de formação, eles batiam cabeça com aquilo ali, desenrolavam, entendiam, aprendiam. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me lembro assim, a minha mãe foi muito presente na minha educação. Mas eu me lembro assim, eu acho que estava na primeira ou na segunda série, que ela pegou folhas de embalar pão que tinha, pegou e começou a costurar para fazer um caderno. E ela mesmo fazia o apontamento dos questionamentos. Aí eu me lembro que nossa casa tinha uma lateral que em Belém a gente chamava de chagão. Toda tardinha, ao invés de ela ir para lá para frente ver o circuito das pessoas andando, ela ia dizer, olha, quem descobriu o Brasil? Aí eu tinha que falar. E o que era interessante, porque eu era filha de pai velho. Eu era a única filha de pai velho. Pai e mãe velho. E o papai, quando chegava à noite, 19 horas do trabalho, ele jantava, ele se colocava numa rede. A nossa casa era de madeira, foi de madeira até os meus 23 anos, né? Porque a casa boa era a casa de trás, que também era dos meus pais. Só que quando apertava economicamente, a mamãe alugava e a gente ia para casa de madeira que enchia de água. Aí, papai tinha a rede dele, a rede da mamãe e a minha rede. Era um quarto só, um quarto grandão. Aí ele começava a balançar na rede, fazer o Pai Nosso e a Ave Maria, que ele era extremamente católico. E depois, quando ele concluía, ele dizia assim, ó, bora pro ditado. Porque eu era uma forma garantida deles também sair do modo operante dele, sair da necessidade. Ele apostava, papai, na realidade, o papai queria, se eu fosse homem, que ele queria que eu fosse geólogo. Que é uma profissão, profissão que ele, assim, brilhava os olhos dele. Militar e geólogo. E hoje, a gente fica muito defendendo nossos filhos. Ah, não pode cair, não pode fazer isso. E eu me lembro das primeiras vezes que eu tive ataque de pânico com o meu pai. Na presença do meu pai, foi a partir de 2010, ele, em vez de me acolher, dizia, ai, coitado, bora agora pro hospital. Não, ele me dava uma lição de moral que fazia com qualquer situação que me desencadeasse o pânico, que era fora da realidade, eu voltar imediatamente. Imediatamente. Eu me lembro, às vezes, que ele era extremamente carinhoso. Ele foi um homem extremamente carinhoso. A mamãe era uma mulher engraçada. Então, eu já estava em 2000 e ele morreu em 2011. Em 2010, eu tive período de insônia. Foi quando eu assumi a coordenação do Senai. E aí, os problemas batiam assim na cabeça. E eu não tinha ninguém para conversar. E aí, ele me viu. Saí do meu quarto, já era casada, né? Saí do meu quarto, eu não queria aborrecer meu marido. E ele olhou, ele voltou passar e disse, Kélia? Aí eu disse, sim, eu tô com insônia. Aí ele abriu um vão entre ele e a mamãe. Ele disse, deite aqui. Qual é o seu problema? Então, além de me fazer amargar o fel, porque o fel era ter que estudar, ter que trabalhar, ter que me esmerar, né, como filha única, para suprir os desejos que eles tinham os desejos, que era justamente me deixar no caminho bom, porque eles eram pais velhos, né? Ele também não deixava cair a essência de pai. E hoje, às vezes, a gente mergulha os nossos filhos muito mais nessa essência do cuidado, e até a gente até estava falando, a gente cuida mais do que, de repente, se torna provocativo. E quando você se torna provocativo, os teus filhos são mais audazes. Os teus filhos, eles endurecem o couro para enfrentar o dia a dia. Sem automutilação, sem pensamentos absurdos que atentam contra a própria vida. Vão adiante. E segue uma geração boa. Hoje a gente é culpado de ter firmado a geração Floco de Neve, que é essa geração atual.
Eu vim de uma geração que a gente tinha que aprender a se virar com tudo, né? A mãe saía de casa, deixava a gente, falava assim, ó, tô indo, morava num bairro, ela mora até hoje, Lorival Parente, e ela falava assim, vou lá em Teresina, porque Teresina terminava na Tabuleta, então nosso bairro estava fora do perímetro de Teresina. Ela falou, vou lá em Teresina, ela falava assim. Nasci fora da cidade. Vocês se virem. Então ali a gente inventava um chá de capim, limão, né, para lanchar. A gente aprendia a fazer um cuscuz, a gente aprendia a fazer um arroz, uma comida. A gente se dava, a gente não a mãe chegava em casa e não estava lá com sede, com fome, porque a mãe não estava, né? Porque tem menino hoje que se deixar, menino com 9, 10 anos, que se mãe sair e voltar, ele está do mesmo jeito ali. Riscado, seco, né, porque não tem iniciativa. E a mãe falava assim, eu quando chegar eu quero que esteja tudo organizado. Todo mundo tomado banho? Todo mundo aí já. Né? Mas a gente ainda estava ali e tinha a liberdade de circular, né? De contato com a terra, de brincar com outro. Tinha uma amiguinha de frente assim, a gente brigava direto. Aí minha mãe ia brigar com a mãe dele. Aí elas estavam brigando, aí a gente já estava amigo de novo e elas ficavam olhando lá, a gente já estava amigo e elas brigando lá, né? Era um negócio assim, né? Então não tinha aquela coisa de pensar de brigar com faca, aquela coisa todinha, era aquela coisa bem interessante. Mas antes você fala uma coisa também interessante, a coisa o homem precisa de conversar com alguém. Eu me lembro que aí eu tenho um grupo de amigos lá em Teresina, o Moacir, o Gilson, o Carlos, mas o Moacir, além de ser um amigão da infância, adolescência e juventude, até hoje é amigão. A gente morava na mesma rua, porque a avó dele é prima da minha avó, né, as duas já são falecidas. E a gente sentava num banquinho de madeira na porta assim e conversava horas e horas e horas e horas e horas e horas. E a minha avó falava assim, nossa, mas esses dois têm assunto para conversar, menino. É o tempo todo, enquanto eles têm conversa. E realmente, a gente tinha muito conversa. Eu acho que aquilo era dando vazão. Para mim, para ele, serviu muito, né? E a gente cresceu ali, criança, adolescente, a gente foi à juventude, né? A gente participou de momentos assim daí da igreja. Quantos amigos você teve assim? Moacir. Porque tem o Gilson, o Carlos, eram amigos que estavam no entorno nosso. Mas amigo de confidencialidade, de conversar muito abertamente, da gente... às vezes na casa da avó dele tinha lá aquela televisãozinha pequenininha assim, né? A gente ia pra lá assistir aquele do Faustão que tinha na Bandeirante. Perdido na noite. Perdido na noite. Imagina por quê, né? Aí assistia aqueles filmes... Maior de 18. Maior de 18. Aqueles filmes de luta que passava 10 da noite, né? Sim. A gente ficava naquele negocinho lá. Aí a gente brincava de gravar novela. A gente pegava um gravadorzinho. Aí a gente fazia as vozes. A gente dava um jeito, a gente criava. A gente inventava o jeito de viver nosso. E a gente viveu assim, cara, muito legal. Uma outra passagem interessante da minha vida... eu sempre fui curioso com leituras, né? Então, eu tinha um acesso a um livro e eu já estava sabendo ler, eu já gostava de ler. E numa dessas, numa coleção de livros, falava o nome do presidente da República, João Baptista Figueiredo, né? E aí teve um tal de uma promoção, o pessoal da imobiliária disse que presenteando uma chácara em Timon, quem escrevesse o nome completo e correto do presidente da República. Aí eu vi um lugar, fui lá no livro, João Baptista Figueiredo. Porque todo mundo só escrevia Batista. Batista. Né? Mas tinha um Baptista Figueiredo. Mandei e ganhei. Aí veio a notícia, você foi contemplado com uma chácara. Aí eu falei, mãe, agora? Só que tem que ir lá cercar. Falei, mãe, a gente morava numa casinha de papel, sem muro, sem cerca, como é que a gente ia achar de cercar uma chácara? Mas eu fiquei empolgado com aquele negócio. Vendeu? Nossa, mãe. Nem isso, a mãe nem foi atrás. Não acredito. A mãe nem foi atrás. A mãe nem foi dizer, não, vamos lá. Vamos ver se esse negócio... Mãe, não vou nada. Não fui atrás. Ainda tentei ver se alguém ajudava a gente a arrumar um dinheiro para ir lá cercar essa chácara. Não fui atrás. Poxa, tu fala muito da presença da tua mãe. E o teu pai? O meu pai, ele teve... Eu fui o único que teve muito contato com ele, né, até a uma certa idade da minha infância, porque depois ele foi embora. Né, o meu pai ele deixou eu, a minha irmã e um irmão, que na época, que é o Eto, que mora em Fortaleza, com 3 meses. Que tinha eu, a Ana, ele era o quarto. Não, ele saiu de Teresina, passou em
em uma cidade do interior do Piauí, Floriano, casou com uma mulher lá. Ah, ele abandonou vocês Abandonou. mesmo. Aí levou ela para Brasília. O cara que foi comprar o O cigarro. E aí levou ela para Brasília, lá teve filhos com ela, 3, depois de um tempo, aí a minha mãe descobriu, a gente foi para Brasília, a minha mãe foi atrás, descobriu, aí 2 meninos morreram, ficou só uma irmã minha com ela, depois meu pai faleceu, já, aí teve contato com outra mulher, e fez um outro irmão para mim, com outra mulher, e já na 4ª mulher que ele foi morar, foi quando ele morreu já, nos cuidados dessa 4ª mulher, e morreu aposentado como solteiro ainda. Meu Deus. Porque o meu pai, ele tinha uma coisa assim, ele, na época dele, quem tinha um ensino médio, segundo grau, Era o doutor. era um doutor, ele dava aula, ele gostava de colecionar livros, eu me lembro que ele comprava livros, ele me encadernava aqueles livros, me mostrava encadernado, aqueles livros, né? E quando ele escrevia carta para minha mãe, ele sempre colocava minha querida esposa, meus queridos filhos, o Austin, o marido Socorro, Ana Tereza, e aí o Hélio, meu querido, era sempre minha querida, né? Mas meu pai, ele se afastou da gente, e aí foi viver a vida dele, e a gente ficou só aos cuidados da mãe, da avó e dos tios. Então, por isso que um tempo eu fiquei na casa da minha avó, quando eu fui fazer a primeira vez que eu fui fazer escola técnica lá para fazer o curso, eu fiquei na casa da minha avó, porque ela morava no centro, Teresina, eu ia a pé para a escola técnica ali. Eu vivia não como neto, eu vivia como alguém encostado na minha avó ali, que tinha que trabalhar o dia inteiro como empregado da casa, atendendo a ela, os tios, tudinho, para poder ter o direito de estar lá, comer, dormir, para poder usufruir. Né? E aí eu me lembro que esses dias eu vi um vídeo, né, aquela mania que as vó tinham para dar o dinheiro, para os outros não saber, ela vinha com a mãozinha fechada assim. Aí ela fazia muito isso. Também foi lá visitar tua mãe, aí dava o dinheiro para mim visitar minha mãe lá, pegar o ônibus para ir lá visitar minha mãe. Né? E vozinha, que eu sou, eu tenho uma mistura lá, porque por pai de pai, meu bisavô português, a minha bisavó negra, escrava, que ele tinha várias escravas, escolheu uma e casou. A minha avó nasceu branca do olho azul. E o meu avô é uma mistura, não sei se era japonês ou se era chinês. Ele tinha aquele olho puxado assim, né? E ele é metido a boêmio, tocador de violão, né? Aí cantou a música, minha avó se apaixonou por ele, aí casou com ela. E... Que ano foi isso, mais ou menos? 50? Ah, rapaz, que eles se conheceram? Acho que bem mesmo. Nossa, a minha mãe hoje está com 80 e poucos anos, isso já tem... Década de quê? 30, será? Por aí. Ah, então só pode ser japonês, eu acho que não tinha chinês naquela época. Lá no Ceará. Lá no Ceará. Sim. Já tinha colônia japonês, eu acho. Lá no Ceará, eles vieram do Ceará. E Washington, voltando aí já pelo lado profissional, o que a experiência Vale te proporcionou para hoje você trilhar o teu caminho como funcionário público? Ó, o universo Vale é muito interessante, né? Eu sou fã da Vale, né? Eu trabalhei na Vale, eu pedi para sair da Vale, eu fui viver uma experiência de coordenador na Traterra. Depois de um tempo eu voltei, ainda trabalhei na fiscalização da Vale, mas eu tenho uma admiração muito grande, porque a Vale ela investe muito na capacitação. Eu fui muito bem capacitado lá, eu tive muita oportunidade de capacitação. Eu viajei em vários lugares desse Brasil para fazer capacitação, participar de reuniões. Eu fui ouvido, né? Opiniões minhas foram avaliadas, né? Eu tenho uma parte do legado, eu gosto muito de dizer, pessoal, eu tenho um legado que eu participei, que é aquela sinalização fosforescente, grau diamante que tem quando você sobe Carajás à noite ali, aquelas placas tudo parece estar acesa ali. Sim, Aquilo sim. tem uma parte do meu trabalho também, porque na época eu estava num grupo que estava trabalhando com sinalização em Carajás, a gente começava a discutir a melhoria da sinalização. Lá na Raimundo Mascarenhas, né? Isso, pessoal, aquela tipo de sinalização era só do núcleo, né? Só nas placas do núcleo, não tinha na Mascarenha, nem na mina. Era grau tech chamada, era aquele que precisava estar limpo para poder refletir alguma coisa. Grau diamante não. Bate qualquer pouquinho de luz, ela dá aquele reflexo. Ali foi um dos legados. Outro legado, a mobilização de empresa contratada, que hoje a Vale tem muito forte aqui, né? A empresa vai lá, faz aquele processo tudinho de capacitação. O ano, acho que era 2009,
2007 eu fiquei viúvo, 2009 aí eu fui para a área de qualidade, fiquei com a Marisa. Depois eu fui convidado, acho que em 2009, para voltar para a área de segurança. E aí me deram, por exemplo, a doutora falava assim, olha, a gente tem, a Vale recebia os documentos, os PPRA, os PCMSO, e eles eram só recebidos e guardados. Aí pediram assim, olha, a gente nunca avaliou esses documentos. Aí pegaram assim, ó, chamaram eu e o Haroldão, né? Aí o Haroldo ficou avaliando os documentos de PCMSO. Ele era um engenheiro. Hã? Ele era um engenheiro. Não, o Haroldo era técnico de enfermagem, de trabalho lá. Ele era técnico de enfermagem, ele que atendia, ele trabalhou na Vale também. E aí eu fiquei com os documentos de segurança, aí peguei aquela pilha e aí comecei a esmiuçar elas tudinho. A partir daquela análise eu fiz o primeiro checklist de como seria avaliar aqueles documentos. Né? Aí ele fez o da medicina, eu fiz o da segurança e aí fizemos, no final a gente gerou uma informação que serviu de base para contratar a TWA, que foi a empresa que foi colocada para fazer a gestão, a mobilização, a avaliação de documentação. Então ela usou esse primeiro formuláriozinho para fazer isso. Depois a TWA fez a história dela, e depois ela voltou. Na realidade foi antes de 2007 que eu fiz esse trabalho, porque em 2009, quando eu voltei, a TWA saiu, eu voltei, aí me devolveram esse trabalho, aí fui eu, Sandra Helena, Manuel Rosa, a gente foi ficar aqui na portaria fazendo esse trabalho de avaliar a documentação. Lá na Vale. Na área da Vale. Aí a gente treinava contratada, no introdutório, e treinava algumas pessoas da Vale. A gente foi melhorando e esse modelo ele serviu de base. O corporativo e outras áreas pegaram isso aí e deram uma nova cara e hoje tem um padrão de mobilização dentro da Vale, né, que contou um pouquinho com essa história minha, do Haroldo, depois do Manuel Rosa, da Sandra Helena, do Salles aqui, que a gente fomos os pioneiros ali, né, nessa parte de avaliação de documentação. Talvez quem está hoje lá não faça ideia de onde veio isso, né, hoje tem um monte de formulário, mas a gente tinha muito trabalho de ler a norma para poder criar esse formulário, para poder fazer uma boa avaliação, para dar um respaldo legal nisso. Mas a Vale, assim, a Vale bancou meu curso superior de administração. Eu me lembro que quando eu cheguei também, eu sempre gostei de desafio, porque eu aprendi uma coisa com uma tia minha, que ela falava assim, se te perguntar se você sabe fazer uma coisa, diga que sabe. Depois você dá um jeito de aprender. Né? Eu sabia um pouquinho, né? Aí a Ana Cláudia, que era diretora, chefona de segurança e saúde e meio ambiente da Vale daqui a São Luís. Ela era que mandava em tudo. E ela vinha muito aqui, né? Que ela trabalhou na Lomar, ela tinha sido técnica lá, e ela virou a chefona na área da Vale. Aí um dia ela chegou dentro do carro e falou assim, ó, você pode cuidar da parte de higiene ocupacional? Aí, o que eu lembrei? A tia falou assim, diga que sim. Sim. Aí eu falei assim, mas eu só vou precisar de uma coisa, Ana. Eu preciso que você me dê capacitação. Pode deixar. Aí ela virou para a Gislane, que era a nossa engenheira de segurança. Gislane, pode programar a capacitação do órgão. Mande ele fazer curso fora aí, onde tiver, mande ele fazer. Aí pronto. Aí eu viajava para vários lugares, vários cursos, vários treinamentos, né? Tudo bancado pela Vale. E aí eu fui melhorando o meu conhecimento. E aí fiquei cuidando da parte de higiene, mas eu cuidava da parte de informações dos laudos que tinham sido feitos pelo TUFI, né? De organizar o controle. Peguei aquele tudo ali, coloquei numa planilha aquelas informações, porque quando o PPP era solicitado, ele vinha para mim, eu tinha que dar resposta com base naqueles laudos ali. Então aquela planilha já me ajudava a pegar aquela informação mais rápido. E aquela planilha, eu acho que ela existe até hoje, porque a gente toda vez tinha que sair no arquivo que estava lá com cheiro de xixi de rato. Meu Deus! Para abrir um documento antigo, para localizar aquela função daquele empregado da Vale naquela época, para depois lançar aquela informação. Eu peguei todo aquele trabalho ali, levei quase um ano. Era tipo o PPP? Já era o PPP da época, né? Que já tinha, e aí eu peguei e joguei no... físico, né? Isso, fazer físico. Mas eu tirava dali para poder, e aí guardar aqueles documentos para não ficar mexendo, porque já estava muito bem, era barato, era rato, tinha uma situação um pouco precária, mas jogamos para cá e aí fiz muito tempo, eu fiquei nessa área de higiene, cuidando dessa parte da documentação, Isso. aprendi muito. O que você pôde aplicar no funcionalismo público? E depois eu vou fazer o gancho. A tua vivência agora do funcionalismo público para o sindicato.
No serviço público, interessante, a gente faz uma prova de conceitos normativos que são da iniciativa privada. Quando você chega lá, você descobre que esses conceitos normativos não se aplicam, a princípio. Isso, Não vão se aplicar. E não existe, né? Não se aplicam, não funciona. Porque pela Constituição, cada município ele tem que legislar. Então, ele tem que estabelecer as suas normas de saúde e segurança, que seriam os parâmetros. Mesmo que ele copie, faça um copia-cola Das ANRs. das NRs, mas ele precisa estabelecer isso. Aí, quando isso não existe, o juiz, em julgados, normalmente eles vão lá e adotam o que está estabelecido na norma como referência e põem o município pela inexistência, mas com base na NR. O juiz está errado? Não, porque está errado é o município que não deixou, não legislou. Mas você é o primeiro técnico de segurança do município ou já tem algum tempo eles? Não, teve um tempo, mas eram contratados, depois teve o concurso de 2014. Eu fiquei em 5º lugar, eram 4 vagas, mas aí 2 desistiram, graças a Deus, eu fui chamado depois. Né? Hoje teve um novo concurso, assumiram 2. Acho que fique registrado. Desistiram mesmo, né? Não foram alejados, nem nada. Desistiram, não mandei uma Ceifados. Não, é que mais cedo ele falou que na isso, eu fiquei preocupado. O cara disse assim, não, deixou os 2 entrarem, aí os caras podem acontecer acidentes. Mas você lembra que eu falei do sono? Eu tinha um sono. Quando eu entrei nesse concurso, eu fiquei desempregado. Eu estava na fiscalização na área de Carajás. Em 2013, fui desligado e fiquei em casa, a Raquel trabalhando, e abri o concurso. Então eu fiquei dedicado a estudar o concurso. Só que na prova, no dia que eu fui fazer a prova do técnico, no dia anterior eu estava estudando para o administrador. Então não revisei uma disciplina do técnico. Aí que eu estava inscrito nos 2, para o nível superior e nível médio. Aí quando eu fui olhar o cartão, no dia seguinte era a prova do técnico. Vamos lá. Não deu para revisar a parte técnica das normas, mas vamos lá. Né? Então eu fiquei em 5º lugar. Aí eu falava assim, Deus, mas eu quero trabalhar ali, eu vou trabalhar ali. Eu sinto que eu vou trabalhar ali. Então tinha essa coisa dentro de mim, eu sinto que eu vou trabalhar ali. Aí chamou o primeiro, chamou o segundo, aí a segunda desistiu. Aí chamou o terceiro, aí a terceira assumiu. Aí chamou o quarto, aí a quarta assumiu. Aí eu fiquei rodeando lá, rodeando. Igual uma onça. Já tinha participado de um evento lá que a UVN tinha realizado um tempo atrás. Que foi Saúde e Segurança. Saúde e Segurança, que ela estava lá na minha época. E isso ajudou muito, aí eu vim já me conhecendo, mas a Raquel na época, a Raquel ainda fez um contrato enquanto a Diva, que foi a primeira engenheira, a primeiro local do concurso para engenheiro de segurança foi a Diva. E aí ela entrou de licença maternidade, foi dada a oportunidade para a Raquel ficar. E aí nesse tempo eu aproveitei essa porta lá e fiquei no pé, né, pedindo, até que a Alveni conseguiu, né, que, vamos chamar, porque 2 já desistiram, a gente tem. E aqui o 5º e o 6º lugar, tem 2 aqui para chamar. Aí eu fui chamado, depois o outro colega foi chamado, completamos as 4 vagas que tinham sido abertas à época. Porque não é comum, eles não querem chamar, porque eles dizem assim, já foi chamado, né. Aí se alguém desiste, eles não querem chamar, não quero chamar. É para vir as pessoas com contrato temporário. E aí, mas assim, no primeiro momento a gente tentou levar como se fosse nas regras da iniciativa privada, mas não roda, a coisa não roda. Mas a Vale me ensinou uma coisa assim, que seria a questão do controle. Né? Só gerencia quem controla. Eu vi isso muito de um gerente lá na área da Vale. Né? Só gerencia quem controla. Então, tem que ter controle. Se eu não tenho controle, eu não tenho gerenciamento. Então eu falava assim, gente, a gente só vai ter gerenciamento de saúde e segurança dentro da iniciativa pública se a gente tiver controle. Controle tem que estar ligado a indicador. E indicador é aquilo que vamos dizer assim, crítico dentro do nosso processo. É acidente, é treinamento. Então a gente precisa ter controle desses itens que possam gerar acidentes ou doença, né? E ter um marcador deles para a gente verificar se está bem, se está ruim, se precisa entrar com uma ação. E a gente vem discutindo isso há muito tempo, a gente melhorou já bastante lá, formas de abordagem, forma de registrar, de tratar as coisas, mas a luta de buscar, de esperar que tenha uma legislação, ela ainda é muito grande, porque não depende da gente ainda como profissional. E o que te impulsionou aí para o sindicato? O sindicato é uma coisa interessante. Eu já tive vários embates pelas redes sociais, né? Mas eu nunca desisti do sindicato. Uma vez eu vi um colega lá, eu vou largar o sindicato, vou desistir do sindicato. Eu pensei assim, cara, o sindicato é um caminho que existe
por exemplo, eu como técnico de segurança, eu posso lutar, mas eu tenho um limite de lutar por uma melhoria da qualidade de trabalho, que eu digo, a melhoria da qualidade de trabalho do servidor. Eu tenho uma limitação, mas o sindicato tem uma forma que ele me dá um outro poder. Ele me dá um poder mais amplo, porque tem um poder da área jurídica para me dar suporte. Eu tenho a rede social que divulga aquele problema. O sindicato pode chegar e cobrar do setor público e a resposta ela vem mais rápida do que o departamento de segurança quando cobra algo. O departamento de segurança quando cobra algo, aquilo vai se alongando. Mas quando o sindicato cobra, normalmente o poder público parece que tem um receio de, né, não, vamos dar uma resposta, vamos sinalizar alguma coisa. Então eu pensei, cara, se abrisse essa oportunidade, eu vou participar. E eu estou em casa um dia que me liga, Ana Caio, perguntando se eu gostaria de participar do grupo. Eu falei, na hora, já vai começar a ação. Porque com o sindicato, né, e a turma nossa que hoje está na diretoria do Sincepar, é uma turma que tem uma maturidade muito boa. O pessoal não está preso à parte ideológica, está realmente focada em buscar algo para o servidor, embora tenha esses conflitos entre sindicatos aí, né, mas isso é mais questão de poder. Mas o Sincepar me dá essa condição de olhar um outro universo a partir do Sincepar, né, dentro do serviço público, e aí conseguir ver naquilo que eu falei no podcast do Sincepar. Eu gostaria muito que o gestor levasse lá para a ponta, onde a comunidade é atendida, aquela condição que ele tem de conforto no seu gabinete, o servidor que atende a comunidade, né? Aquele mesmo conforto. Agora, posso ser um pouquinho polêmico? Pode. Eu acho que pode sim. E o imposto sindical? Que está voltando agora. Deixa eu fazer um disclaimer, porque assim, eu participo de uma empresa que eu não sei quem é o sindicato. Eu, sinceramente, não sei. Durante meus 12 anos de atividade vital. 10 anos. E eu não conheço o sindicato. Eu não conheço, eu não sei quem é. Nunca vieram. Nunca ouvi falar, não sei onde se reúne. Eu só sei que na época do imposto sindical era descontado um dia do meu coisa, e agora vai voltar, eu já estou com a minha cartinha pronta, só estou esperando para quando alguém aparecer para me dizer, tá aqui minha carta de desistência, porque eu particularmente nunca ouvi falar de vocês. O que você acha disso, assim, de ser obrigatório do jeito que está vindo agora, porque parece que está... De novo, o que a gente escuta, o mesmo desenho. O que a gente escuta é isso, os sindicatos fazendo todas aquelas manobras para não cobrar, porque querendo ou não, o sindicato perdeu muita força desde 2018, acho que foi 2018, qual era o posto sindical? Foi 2018, não foi? Foi. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou totalmente desfavorável ao imposto sindical. Eu sou sindicalista do Sincepar e eu vou te falar, como o Sincepar tem recursos que ele não precisa do imposto sindical. Os recursos que ele tem dos seus filiados, ele consegue se manter e fazer suas ações. Agora, tem uma coisa que o Sincepar faz que eu não sei se os outros sindicatos fazem. Por exemplo, quando a gente pensa no filiado, a gente pensa, por exemplo, o seguinte, trazer parceiros para que o filiado tenha de volta aquele valor que ele contribuiu. Por exemplo, ele tem um desconto no gás, ele tem um desconto no consultório, ele tem um desconto na escola do filho. Então, no final das contas, eu pago lá R$80 por mês e eu vou usando todos esses parceiros, eu tenho muito mais de volta do que aquilo que eu coloquei no Sincepar. Então, é uma parceria muito interessante. Eu me filio, o Sincepar me dá parceiros que fazem retornar aquele dinheiro, o parceiro é divulgado, eu valorizo aquele parceiro, o Sincepar é valorizado também, porque o Sincepar tem aquele recurso que ele arrecada, aquele que volta através do parceiro para mim, que fui um contribuinte. Eu tenho do Sincepar um acesso ao clube, né? O pessoal que vai muito, eu não vou, quase não vou ao clube, mas tem lá um clube que tem uma estrutura boa para o pessoal participar. Agora vai ter um evento, né? O Sincepar está sempre preocupado com isso. A gente tem uma equipe contratada
de empregados do Sincepar para dar um suporte lá. Tem 4 diretores do Sincepar. Esses 4 diretores classistas do Sincepar, eles não são sustentados pelo Sincepar, o salário deles são da prefeitura. São servidores públicos. Né? Eles recebem pela prefeitura. Sim. Então, diferente. Outros sindicatos podem até assim, não, o sindicato tem que se virar sozinho, mas eu acho que o sindicato tem que ser criativo. Sim. Se ele ficar na esperança de que, não, graças a Deus o imposto sindical veio para a gente ter o dinheiro, eu não sei se é um bom negócio. Né? Porque você vai obrigar alguém a te dar um dia de trabalho. Não, agora vai ser 3. 3 dias de trabalho? É, porque tá o triplo do imposto antigo. Pois é. Pode ser, Aí então, assim, aí você vai... Quais são os dias que eu vou faltar? Não, Não, mas eu acho que você vai ter que assinar um documento dizendo não, que... o Filial que eles estão fazendo aqui, que está dando tanta dor de cabeça? Já tem sindicatos, isso aí já tá rodando assim. Pessoal, pesquisem aí, por favor, vocês vão encontrar isso. Tem sindicatos que estão fazendo o seguinte, para você se desfiliar, você tem 10 dias. A partir do momento que eles começaram, tem 10 dias. Se você não fazer em 10 dias, você não pode mandar carta de renúncia, né? Renunciando a contribuição. E tem sindicato que está cobrando R$150 para aceitar a carta. Então você tem que pagar. Ou seja, olha a situação. de toda Você tem que dificuldade. pagar para que você possa sair. Tipo uma multa. Uma multa. Agora você imagina, o que esse sindicato vai conquistar junto ao seu... Não, nada. É o que eu tô empregado? falando. Nosso sindicato eu não sei nem quem é. Eu nunca vi. Eu não tô dizendo que eles não trabalhem. Longe de mim falar alguma coisa assim, porque eu sinceramente não conheço, não sei onde é, não sei quem é, não faço a mínima ideia. E aí tu pensa, tem sindicato que já tá cobrando, porque isso vai ser descontado em folha, que seja descontado nos últimos 5 anos. Uau! Então não é só vai vir retroativo. Porque a portaria que se passou pelo STF, né, ela não fala sobre retroativo. Como ela não fala, ela não define. Como ela não define, pode ser aplicado. E como você estava sendo julgado há 5 anos, né, então foi 5 anos que não tinha isso, e eles querem que, além de cobrar esse ano, cobrem 5 anos anteriores. Então é um negocinho que, pelo amor de Deus, já tá cheio disso, na verdade, né, acontecendo. Uma outra coisa muito estranha, e aí os sindicatos precisam prestar conta. Sim. Então, Sim. assim, essa prestação de conta tem que ter uma transparência nisso. Né? Então, lá no CICEPAR a gente já está se organizando, se mobilizando, já foi um compromisso da diretoria de abrir a tal da caixa preta, prestar Foi um dos conta. slogans, né? E aí eu e outros estamos cobrando isso e a gente espera que logo mais todos nós possamos ter acesso a essas informações do passado, do presente e que isso continue. Porque eu estou contribuindo com uma coisa e eu não sei para onde está indo esse dinheiro, eu preciso saber. Né? Porque E hoje são que ano? quantos? Nós temos em torno de 5 mil servidores, em torno de... Efetivos, uns 4 mil e pouco. E desses 4 mil e pouco... Pelo último, que foi da eleição, que era 1.600 e pouco, filiados. Mas aí está tendo muita movimentação recentemente aí, né? Aumentado ou diminuindo? Eu acho que alguns migraram para Sindicato da Saúde. Sindicato de Saúde, né? Então isso deve ter diminuído, mas isso não gera um impacto financeiro para o Sincepar. Eu não vejo que isso gera um impacto financeiro, porque o Sincepar diz assim, Isso ele eu não concordo, tem uma né? pesada pesada que ele necessita muito de arrecadar dinheiro. Mas isso que eu tô falando. E até Esse mesmo- sindicato de vocês funciona. O problema é os outros, né? E até mesmo a organização hierárquica de vocês é bem enxuta, né? Agora, como o associado pode lutar para que isso seja justo? Ele parar de ficar reclamando do sindicato, estar dentro do sindicato e ir compor a diretoria. Sim. Porque Fazer diferença. exatamente, bota uma chapa para lutar, para conquistar dentro da regra, porque a regra é feita para manter quem está lá em cima. Então é uma luta grande, não é fácil, tem que ter muita inteligência mesmo, muita estratégia para conseguir ocupar o espaço de uma diretoria. E aí você vai descobrir que o colega que está lá no comando vai virar teu inimigo. Né? Por que ele vai virar teu inimigo? Porque algo ali dentro, provavelmente, né, está beneficiando ele, tá certo? E ele não queria perder aquilo. É o motivo no Brasil ter, se não me engano, ter uma estatística que tem mais sindicato no Brasil que no resto do mundo. Não é brincadeira, assim. Tem mais sindicatos no território brasileiro que no resto dos países.
da Terra inteira. Nossa, E tu imagina isso. Quer dizer, para mim parece uma máfia do que uma... E outra coisa assim, a imagem que fica, apesar de que não é bem assim, mas a imagem que o sindicato criou é aquele povo com aquela aparência esquisita que só reclama de tudo e fala em greve. Sim. Por que o sindicato não pode ser uma organização que gere interesses? Que saiba ir para a mesa de Tem negociação. estratégia, Uhum. que capacita a sua diretoria, que capacita os seus filiados para uma negociação. Eu me lembro que o ano era 94, eu estava lá, Cimento Itaú, estava tendo uma negociação, a empresa pediu assim aos empregados, lá e falou para a gente assim, olha, vocês precisam se reunir, a empresa falou isso para a gente, vocês precisam se reunir para vocês decidirem qual vai ser a proposta que vocês vão trazer para a gente. Falei, caramba, que legal. Isso lá no Goiás, porque no Nordeste isso era impossível acontecer. A empresa deixava lá o sindicato chamar os empregados para capacitar, fazer curso de negociação sindical, para poder entender o que é um processo de negociação, para poder escolher uma proposta, para trazer para a empresa, né, discutir. Mas isso isso que é interessante. isso é óbvio, se o funcionário está descontente, ele não trabalha direito. Acho que não é interesse de nenhum patrão que o funcionário não trabalhe Mas direito. isso que você bem falou agora, que a empresa em Goiás estava adotando, é um crescimento gerencial. Né? É não ver um empregado como mão de obra, né, de forma vexatória, ver ele como um capaz, na realidade. Uma pessoa capacitada que tem todo um regimento a ser seguido e se houver o descumprimento, existe toda uma normativa sindical a ser colocada em favor dele, né? É muito importante a gente realmente falar disso. Ô, Austin, a gente queria fazer um convite para você. A gente vai lançar dentro do nosso próprio podcast, a gente vai lançar um quadro. E a gente já convidou o Falcão, né? 4 pessoas aqui, que nós vamos ter a oportunidade de discutir temas importantes que a nossa sociedade, não só a paraupebense, mas a nossa sociedade brasileira se vê impactada. O quadro se chama Conversa Anônima. Conversa com Anônimos, né? Isso. Isso. E nesse inteirinho a gente quer aqui justamente divulgar que a gente vai ter essa parceria, né, de trazer você, o Falcão, para discutir. Não só os dois, a gente quer, na verdade, trazer várias opiniões para conversar sobre temas que são importantes. Porque e, por favor, não cancelem a gente, porque a gente vai tocar em temas que são um pouquinho polêmicos. Porque a gente compreende que, de repente, tudo que você nos apresentou hoje, não só que você só abriu a boca para falar, mas tudo que você nos mostrou, e principalmente eu que tive a oportunidade de trabalhar indiretamente e diretamente contigo, eu vejo você muito consciente, muito sustentado dos teus conceitos. E esse quadro justamente é para trazer à luz os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos seguidores, discussões que possam ser abrasivas, mas que realmente tragam conceitos sobre a verdade, por mais que realmente ela doa. Né? Então, é muito importante que alguns temas sejam falados. A gente, na verdade, está vivendo uma sociedade que parece que está querendo calar. Isso. Você não pode falar sobre determinadas coisas. Só existe um lado correto, não há um contraditório, não há uma defesa. Aquela máxima, né, que muitas vezes a pessoa dizia, não se fala, não se discute sobre religião, sobre política e sobre futebol. Discute sim. Eu vou acrescentar um quarto tema. Não se discute sobre religião, política, futebol e sexo.
Eu acredito que se discute mesmo. Futebol eu não escuto porque eu não entendo mesmo, mas até eu consigo falar Eu uma não coisa. entendo nada. Então, eu acredito que a gente deva discutir sim, porque eu preciso conhecer que existem duas faces de uma única verdade. E que, para que assim, ou eu desconstruo a minha verdade, porque eu acho a sua melhor, ou eu reafirme ela. Sempre vão ter pontos de vista discordantes. Isso. E assim a gente quer novamente colocar aqui aos olhos do pessoal que está em casa vendo e tudo, a importância que de repente foi você falou dos três dias de imposto sindical e você também falando da tua experiência. A gente precisa ir adiante para confirmar ou, de repente, desconstruir essas situações. Porque, a meu ver, como eu não pago imposto, eu não me sinto tão usurpada de um pseudo-direito que os sindicatos acham que estão imputando na gente. Porém, as pessoas que são realmente envoltas nesse processo, elas precisam estar conscientes. Vai retroagir? Como é que vai ser? Se retroagir há 5 anos atrás, como é que vai ser o desconto? Você vai ter que trabalhar para quitar uma dívida inexistente, né? E eu, nesse jogo, eu peço aqui que você, a gente encerrando o nosso episódio, né? Peço aqui que você deixe uma mensagem e, de repente, um contato, alguma coisa, como é que a gente pode acessar o Washington Vale, né? Então, primeira mensagem, Washington, que vai deixar para a nossa sociedade, e pode incluir o servidor público de Paraupebas, o adolescente que a gente falou. Uma frase que eu aprendi num filme foi com um vilão ainda, né? Diz o seguinte: a oportunidade faz a mente preparada. E eu peguei essa frase, fui refletir e eu falei, tem sentido. Eu tenho que estar preparado, eu não tenho que esperar a oportunidade chegar para me correr atrás da oportunidade. Isso serve para todo mundo que pensa de alcançar algo na vida. Não tem que esperar a oportunidade chegar, você tem que se preparar antes. Isso é um ponto muito importante. A gente está num momento assim que eu percebo na sociedade mentiras para tudo que é lado, em todos os aspectos, religiosa, política, esportiva, social, mentira para tudo que é lado. E a gente está tendo que engolir, muita gente está tendo que engolir sobre aquela coisa de que não pode falar nada, porque senão é pecado, porque senão é proibido, porque senão não pode, isso vai dar problema. Vai ser o quê? Vai ser, como é que fala? Vamos ser cancelados. Cancelados. Então, se dizer que a gente pode falar, mas a gente precisa falar com cuidado para que a gente não traga problema para a gente. Isso aí é essencial. Não pode falar assim, eu acho, e porque eu simplesmente estou na emoção e falo, entendeu? Assim, é importante que a gente participe, fale, mas que a gente volte a fazer uma coisa que eu acho que a comunidade está deixando de fazer. Na rua, conversar mais com os vizinhos, no bairro, tentar organizar a associação de moradores, fortalecer ela, porque unido na rua, unido no bairro, é que a gente forma um município mais forte e aí a gente vai conseguir fazer as transformações sociais e políticas que a gente precisa tanto na nossa cidade. Servidor, não deixe de acreditar. É importante também participar. Ficar só naquela posição de dizer que tal coisa está errada, que aquilo deveria ser daquele jeito e não participar é muito difícil. Não vai haver transformação se eu só apontar aonde deve ser a correção, onde está o errado. Eu tenho que ir para dentro, eu tenho que fazer, eu tenho que me expor em algum momento, eu tenho que me sacrificar para que haja retorno. Mas eu quero, hoje, em especial, que eu tenho esquecido muito, vou mandar um beijo especial para minha mãe, Dona Neuza Rodrigues de Araújo Vale, está lá no Piauí, Dona Neuza, mais de 80 anos. Eu perdi minha mãe, mas só agora eu só adotou uma pessoa. Mãe, pai, tudo, tá lá. Minhas tias que ainda estão vivas, Marlene, Maria do Carmo, que ainda estão vivas lá. Sim. Mande um episódio para elas. Forte abraço para todo mundo. Beijão eu sei para que todo mundo aí. Elas foram a referência. Na realidade, a gente diz, eu tenho
um influencer, na realidade, quem deve influenciar a nossa vida são nossos pais. E minha esposa Raquel e E a o mais novo Raquel? Benício. Oh, que quero, meu Deus do Ainda é um céu. bebezinho. Um bebezinho. Isso. Muito E obrigado. o que você diria, só para também concluir, que eu já disse assim, o que você diria para os nossos adolescentes, para eles compreenderem o que é as trajetórias dessa vida? Olha, a adolescência é um período da gente que às vezes a gente quer tanta coisa e a gente gera tanta rebeldia dentro da gente, esquece de uma coisa muito importante. O único amigo seu, adolescente, é seu pai e sua mãe. Único. Você vai arranjar um monte de amigo em todo lugar que você vai dizer, meu amigão de confiança, eles vão te trair, eles vão te machucar, eles vão te decepcionar. Seu pai e sua mãe nunca vão te decepcionar. Então valorize, honre seu pai e sua mãe, dê ouvidos. Pode ser que talvez o jeito que ele fale com você não goste, mas ele está tentando te falar a verdade. Porque para ele, você nunca vai deixar de ser filho. Mas um amiguinho que se encosta lá, que se conta todas aquelas coisas que você faz escondido do seu pai, ele vai te entregar, vai contar tudo para os outros. Vai te denunciar. Teu pai Colocar. Já diz o ditado, né? Existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Isso é verdade. E como eu posso acessar você? Como é que eu posso entrar em contato com você dentro do sindicato, dentro da prefeitura? Ó, na prefeitura eu fico no departamento de serviço especializado, que é o DESO. E hoje ele está lá dentro do CTRH. O CTRH está ali no antigo Hospital do Bento, ali no Rio Verde. É um prédio branco, lá tem o nome do CTRH. Lá no Tiradentes, na rua Tiradentes, Rua né? Tiradentes, ali naquela Isso. esquina ali. Que se alguém quiser conhecer a segurança do trabalho, quer falar com o Washington, pode ir lá. De 8 às 14 eu estou lá de segunda a sexta-feira. No Sincepar, eu não tenho atendimento do Sincepar, né? Mas podem procurar, se houver uma demanda no Sincepar, pode ir direto à unidade nossa do Sincepar. Eu não vou saber o endereço aqui de cor, né? Mas pode, no site do Sincepar você tem tudo também. E no Instagram está meio bloqueado porque o risco de ser invadido é muito grande, mas é agrônomo. Se você quiser me seguir no Instagram, é agrônomo WRV, não vai estar o Washington Vale, lá eu botei como agrônomo WRV, aí você manda o convite, aí eu vejo lá e eu libero. Muito obrigada, Washington. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Um cheiro para sua mãe, um cheiro para todo mundo. E o homem do Mechan, faça o nosso pedido do Mechan aí. Não esqueçam, pessoal, compartilhe o vídeo, manda no WhatsApp, botãozinho aqui, compartilhar o WhatsApp, manda no grupo da família, deixa todo mundo antenado a nossa coisa. Compartilha, curte, comenta, faça perguntas, nós respondemos as perguntas. Inclusive, faça a crítica, é legal quando vem umas críticas pra gente. Sim, porque a gente se corrige. Isso é interessante, é uma coisa que eu sinto falta. Críticas mesmo. Podem criticar, a gente vai escutar, a gente vai responder, a gente vai aceitar a crítica. Toda crítica é positiva pra mim, certo? E a gente vai ficando por aqui. Espero que todo mundo esteja bem, né? Nossa amiga Kelly vai dar o tchau característico dela. Não, e assim, também você que deseja aqui conosco Contar uma história. ter um emblema, a merchan da sua atividade comercial, acesse 94 98807 3050 para falar com a nossa área de marketing, mercado, né? E aqui eu só tenho a dizer, Deus nos abençoe, que a semana seja excelente para cada um de nós, nos proteja, nos guarde. E um grande beijo. Beijo da gorda, um forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Com Deus.